Olá, conquistadores! Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Karen Salles, eu sou da área de língua portuguesa aqui do Conquista Enem. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que todo ano cai no Enem, que são as variações linguísticas. Para começar, a gente se pergunta, o que é variação linguística? Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender que a língua é viva, que a língua é dinâmica e que não é homogênea, é heterogênea. O que significa dizer que a língua é viva, é dinâmica? Significa dizer que ela está sujeita a sofrer transformação ao longo do tempo, certo? Para isso ficar mais claro, é só a gente pensar que vira e mexe a gente escuta novas gírias que a gente nunca ouviu e a gente acaba incorporando elas no vocabulário ou deixando de usar algumas novas palavras ou conhecendo palavras de outras regiões do Brasil, não é? E por aí vai. Então, a variação é exatamente isso. É esse fenômeno que acontece de transformação dentro da língua, ok? Variação linguística é o fenômeno natural de transformação de uma língua provocado pelo uso contínuo de seus falantes, certo? Por exemplo, a gente pode pensar no latim, que é uma língua considerada morta, que é muito raro as pessoas falarem latim, escreverem em latim. Você percebe que não existem novas palavras nessa língua, que ela não é movimentada, que as pessoas não modificam o que já existe dessa língua, porque justamente ninguém usa para se comunicar, ok? Quanto mais a gente usa a nossa língua para fazer a nossa comunicação, mais ela está sujeita a ser modificada, ser transformada, ser ressignificada, ok? E dessas reinvenções, dessas ressignificações da língua, surgem essas variações. E essas variações estão ligadas a diferentes aspectos. Podem estar em âmbito sociocultural, histórico, geográfico, contextual, entre outros. Mas é importante entender que todo tipo de variação, toda variação linguística, é adequada para atender às necessidades comunicativas de quem fala. Isso significa dizer que não existe uma variação mais importante que a outra, porque a variação vai funcionar para quem a utiliza. Se eu não uso uma variação, eu não posso dizer que ela é ruim, que ela não faz sentido. Ela pode não fazer sentido na minha vida, mas faz sentido na vida de outras pessoas. E então, a partir dessa ideia, a gente vai fazer outro questionamento. Existe jeito certo de falar? Eu separei esse cartoon aqui muito interessante. Provavelmente uma entrevista de emprego. A entrevistada fala ao entrevistador. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. O entrevistador fala. E português? Aí ela responde. Aí varia. Certo? Existe uma tendência a gente achar que a gente não sabe de verdade falar português. Inclusive na tirinha ela fala fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Mas ela fica com um pouquinho de dúvida quando ele pergunta se ela é fluente em português. É óbvio que ela é fluente em português. Português é a língua materna dela, certo? Mas é provável que ela tenha essa dúvida porque a gente varia do jeito que a gente fala no nosso cotidiano. A gente está acostumado a falar de diferentes formas, não seguindo estritamente a nossa gramática, a nossa norma padrão. Então, a gente não vai dizer que existe jeito certo de falar. A gente vai dizer que existe jeito adequado de falar, ok? Uma variante não é pior que a outra, nem melhor que a outra. Ela pode ser adequada a diferentes momentos. Então, a gente separa aqui a norma padrão, que diz sobre a gramática normativa, aquela que a gente aprende na escola, tudo certinho, gramaticalmente, e está ligada diretamente às situações formais. Enquanto o coloquialismo diz sobre a nossa comunicação cotidiana, do dia a dia, né? Comunicação corriqueira, que é mais adequada a situações informais.
ok? A moça do quadrinho fala vareia porque, muito provavelmente, no lugar onde ela mora, as pessoas usam vareia para comunicar um com o outro, certo? Se ela for, por exemplo, redigir uma redação do Enem, ela precisa seguir a norma padrão, ela precisa estar atenta à gramática. Então, ela escreveria varia. Mas, em uma situação coloquial, ela pode falar vareia com quem ela quiser. Se ela entende o que significa vareia e a pessoa com quem ela está falando também entende, é uma comunicação válida. A gente pode se perguntar se nessa situação de entrevista de emprego seria mais adequado ela falar vareia ou varia. Bom, é uma situação mais formal, então provavelmente ela deveria ter falado varia, ok? Mas ela usar isso no cotidiano dela não tem nenhum problema. Ela não deixa de ser fluente na língua materna dela por causa disso. Ela sabe falar português, ela fala português. Fizemos essa reflexão, agora a gente vai ver os tipos de variação que ocorrem. Vamos lá. Existe a variação histórica, a sociocultural, a geográfica e a estilística. E vamos falar de cada uma delas separadamente agora. A variação histórica ou diacrônica, é importante saber esses outros nomes, porque às vezes cai na prova esses nomes diferentes, é bom gravar, ok? Mas acima de gravar é importante entender, beleza? A variação histórica diz respeito à variação que a língua sofre ao longo do tempo. E as palavras deixam de ser utilizadas ou passam a ser incorporadas ao longo do tempo, certo? Não só as palavras, a pronúncia, as expressões, certo? Elas variam ao longo do tempo. Por exemplo, falando de ortografia, a palavra farmácia, que hoje é com F, era escrita com PH no início. Físico também era escrito com PH no início. Boca tinham 2 Cs, ok? São as mesmas palavras, mas elas sofreram alterações ao longo do tempo. Um exemplo bastante clássico é o você, né? Antes de ser você, a palavra era vós-mercê. E antes de ser vós-mercê, era vossa mercê. Inclusive, né, hoje a gente quer enviar uma mensagem rápida, uma mensagem de texto, a gente está lá digitando, quer enviar logo, a gente bota VC. Por quê? Porque a gente quer escrever rápido, porque faz mais sentido, é mais adequado à nossa situação comunicacional. É melhor no que a gente pretende dizer, da forma que a gente pretende dizer, ok? Importante saber disso. Aí eu separei essa tirinha aqui, interessante. Evolução da língua, 1940. Vossa mercê me permite um galanteio? És bela tal qual uma petúnia. Aí responde, sois muito abusado. Dá para perceber que a gente não fala mais assim. Talvez nossos avós conheçam essas palavras, mas nem mesmo acredito eu que eles ainda usam, né? Porque caiu em desuso ao longo do tempo. Aí, 1980. Posso te falar uma coisa? Acho você linda. Aí responde, para, meu irmão está olhando. Essa é mais próxima da nossa realidade. Aí, hoje em dia, óbvio que isso é um pouco exagerado, mas é para mostrar como que o vocabulário mudou. Se liga, mina. Tu é a piriguete mais cachorra da balada. Demorou. Vamos sapecar geral, entende? É importante ver como que muda ao longo do tempo, como essa variação diacrônica, histórica, acontece. Agora, vamos ver a variante geográfica, ou diatópica, ou regional. Bom, ela está diretamente relacionada às diferenças linguísticas no vocabulário entre falantes de lugares diferentes, regiões diferentes. Vocabulário, pronúncia, as expressões que eles usam. E eu separei essa imagem bastante interessante aqui, né? Aqui a gente pode ver que metade do Brasil divide em bolacha e outra metade divide em biscoito. Inclusive, isso gera bastante briga na internet, né? Do lado tem S com som de S e S com som de X. Se você me ouviu falando biscoito, você percebe que eu falo com som de X, porque eu sou carioca. E dá pra ver aqui na imagem. S com som de X aqui no Rio de Janeiro. Aí tem outros exemplos, né? Macaxeira, mandioca, aipim. A gente pode pensar também em tangerina,
mexerica, bergamota, né? Nenhum país inteiro vai ter uma unidade maravilhosa entre as palavras, ok? As regiões vão falar diferentes. Você vê o Chico Bento, por exemplo, que é do interior, e ele fala diferente dos outros personagens da cidade da Turma da Mônica, não fala? Mas nem por isso a gente pode dizer que ele fala errado, ou que os outros da Turma da Mônica também falam errado. Eles apenas falam diferente. Eu tenho um amigo que ele já morou, que ele é maranhense, morou nos Estados Unidos, morou no Rio de Janeiro, Brasília, morou em Belo Horizonte, São Paulo, e às vezes eu converso com ele e ele fala umas expressões que eu nunca ouvi na vida e mistura elas, entende? Porque ele viveu em todos esses lugares e adquiriu essas variantes geográficas diferentes dos lugares, certo? Agora vamos para a variação social, ou sociocultural, ou diastrática. Essa está relacionada aos grupos sociais. E a gente considera diversos fatores, como a idade das pessoas, a profissão dos falantes, as classes sociais, os pequenos grupos dos quais essas pessoas participam. Por exemplo, você fala diferente de uma pessoa de mais idade, certo? A linguagem é diferente. Eu não sou da área jurídica, então eu não entendo vários jargões de juízes, de advogados, né? Por exemplo, a gente pode pensar em outras pequenas comunidades que não são necessariamente classes sociais, mas grupos importantes. Por exemplo, a comunidade LGBT tem uma linguagem diferente das que não são LGBT. Palavras como amapô, picumã, que pessoas que não são LGBTs podem até conhecer, mas não utilizam no dia a dia. Sobre isso que diz a variação social. Aí eu separei essa tirinha aqui interessante. O médico falando com o paciente. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. O paciente não é da área de saúde, não está no grupo social dos médicos, então ele não entendeu essa expressão, não entendeu essa quantidade toda de palavras. Intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Ele não participa do mesmo grupo social, da mesma profissão do médico. Então ele não entendeu o que isso quis dizer e até aumentou o significado como se fosse algo extremamente negativo. Aí o médico, para se adequar à linguagem do paciente, ele fala, é só um furúnculo. Furúnculo o paciente sabe o que é. Ok? Pode não saber sobre o que se trata exatamente, mas vai saber o que é, porque é uma palavra comum pro dia a dia dele. Beleza? Agora vamos para a variação estilística, ou de estilo, ou diafásica. Essa variação vai dizer sobre como que a língua varia de situação para situação. Essa é diretamente relacionada ao contexto, à circunstância comunicativa, ok? A gente, quando manda uma mensagem em SMS, no WhatsApp, para um amigo, vai ser diferente do jeito que a gente vai escrever numa redação do Enem, ok? O jeito que a gente fala com a nossa mãe, com quem a gente tem intimidade, a gente convive diariamente, é informal, vai ser diferente do jeito que a gente vai falar, por exemplo, com o presidente da República. E eu separei esse meme aqui, que fez sucesso com outras formas dele, né? Que Camões, escritor, fala: só tem tu? Fico com tu mesmo. Aí alguém fala: mas Camões, podemos publicar isso? Podemos colocar isso no livro? Aí ele fala: escreve aí. O amor é um contentamento descontente. Bom, ele quer dizer a mesma coisa nas duas frases. Só que uma é mais apropriada para escrever numa obra literária. Entende? E isso é variação estilística, né? Ela é mais formal, ela depende do contexto. Uma obra literária pede uma linguagem, uma forma diferente de uma comunicação corriqueira. Isso. Agora a gente vai ver um exercício do Enem. Pode ser? Vamos lá. Texto 1. Antigamente, do Carlos Drummond de Andrade. Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos pais e se um se esquecia de arear os dentes antes de cair nos braços de Morfeu, era capaz de entrar no couro. Ok, a gente desde já percebe que é uma linguagem que a gente não
utiliza. Não utiliza mais, né? Não devia também se esquecer de lavar os pés, sem tugir nem mugir. Nada de bater na cacunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava tunda. Ainda cedinho, aguava as plantas, ia ao corte e logo voltava aos penates. Não ficava mangando na rua, nem escapulia do mestre, mesmo que não entendesse patavina da instrução moral e cívica. O verdadeiro smart calçava botinhas de botões para comparecer a todo liró ao copo d'água, se bem que no convescote apenas lambiscasse para evitar flatos. Os bilantras é que eram um precipício, jogando com pau de 2 bicos, pelo que carecia muita cautela e caldo de galinha. O melhor era pôr as barbas de molho, diante de um treteiro de topete, depois de fintar e engambelar os coios, e antes que se pusesse tudo em pratos limpos, ele abria o arco. Ok, a gente já percebe, até o título do texto faz a gente inferir isso, que é uma linguagem antiga, que caiu em desuso, com muita influência do português de Portugal, né? A gente vai para o texto 2, que é uma tabela feita pelo José Luiz Fiorim. As línguas mudam. Aí o nome é Palavras do Arco da Velha. E ele pega algumas expressões antigas que foram transformadas, né? Que caíram em desuso, algumas expressões antigas do texto e o significado delas. Ou seja, cair nos braços de Morfeu é dormir. Debicar é zombar, ridicularizar. Tunda é surra, entende? A gente deixou de usar essas palavras antigas e começamos a usar novas palavras com o mesmo significado, ok? Então, a gente já sabe disso, vamos para a questão. Na leitura do fragmento do texto, antigamente, constata-se, pelo emprego de palavras obsoletas, palavras antigas, que itens lexicais, palavras, outrora produtivos, não mais o são no português brasileiro atual. Ou seja, já fez sentido alguma época, mas no português brasileiro de hoje em dia não é mais produtivo, não faz tanto sentido para a gente não utiliza. Esse fenômeno revela que a língua portuguesa de antigamente carecia de termos para se referir a fatos e coisas do cotidiano. Bom, o próprio texto fala de um momento no dia a dia, fala do dia a dia do menino, daquele povo. Então, não carecia de termos para se referir às coisas do cotidiano. Muito pelo contrário, apenas são diferentes do que a gente usa hoje em dia. B. O português brasileiro se constitui evitando a ampliação do léxico proveniente do português europeu. Essa também não faz sentido, porque a gente amplia, a gente não evita a ampliação do léxico. A gente utiliza muitas palavras que vieram do português de Portugal, português europeu, mas a gente transforma, a gente muda algumas coisas, a gente amplia essas palavras, entende? Então, essa também está errada. C. A heterogeneidade do português leva a uma estabilidade do seu léxico no eixo temporal. Vamos lá. Começa aqui, a heterogeneidade do português. Sim, isso está certo, porque o português não é homogêneo. O português não é igual em todos os lugares, ele é heterogêneo. Mas ele leva a uma estabilidade do léxico no eixo temporal? Não, a gente estava falando esse tempo todo das variâncias históricas e não é estável ao longo do tempo, ao longo do eixo temporal. As coisas mudam, então essa está errada. B. O português brasileiro apoia-se no léxico inglês para ser reconhecido como língua independente? Não, a gente não precisa se apoiar em nenhuma comunicação inglesa para ser reconhecido. Certo? A nossa língua é independente por si só, a gente tem o nosso valor. Nossa língua deve ser valorizada e ela é independente. Agora, vamos para a letra E. O léxico do português representa uma realidade linguística variável e diversificada. Sim, é sobre isso que a gente falou a aula inteira, não é? Que a língua varia, que a língua é diversificada, que é heterogênea. Então, as palavras do português representam sim uma variação linguística, uma diversificação linguística, que pode ser nos eixos sociais, históricos, geográficos, estilísticos. Então, a gente sabe que a letra E é a resposta certa. Bom, a gente vai ficar por aqui.
Espero que tenham gostado da aula. Compartilhem a aula com seus amigos, com quem precisa, com quem está interessado em estudar. E se atentem, porque na descrição do vídeo a gente vai colocar um resumo, que está muito bacana, e uma lista de exercícios com respostas comentadas para vocês fazerem, tá bom? Espero muito que tenham gostado. Até mais, conquistadores. Muito sucesso na jornada de aprendizado.